Mais um vlog aqui Saindo do Brasil. E nesse eu vou tocar num tema muito importante, polêmico por sinal, né? O que acontece? Estou aqui no nosso grupo do Saindo do Brasil no Facebook. Para quem não entende muito bem a diferença, nós temos uma fanpage no Facebook, onde eu publico notícias, dicas, os vídeos. E temos também um grupo no Facebook, que é onde a gente bate um papo, onde a gente discute, tira dúvida do pessoal. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o link para os dois. Então, curta a nossa fanpage, que é facebook.com/saindo do Brasil, e participe do nosso grupo, que é facebook.com/groups/saindo do Brasil. Lembre-se sempre de colocar o do entre saindo e Brasil, né? Porque tem um clone aí pelo Facebook. Mas vamos lá. Então, o tema é sobre viver ilegalmente no exterior. É bem polêmico, mas vamos falar abertamente aqui, vamos falar sem puritanismo. E eu vou falar uma coisa pela primeira vez para vocês, que ainda não tinha comentado em nenhum vídeo, nunca tinha falado. O que vocês já sabem, que eu já falei em outros vídeos, é que eu, cerca de 12 anos atrás, quando eu ainda tinha cerca de 18 anos, então mais de 12 anos, na verdade, já estou bem acima dos 30, e eu decidi morar no exterior. Né? Você já sabe, já falei em outro vídeo, que eu vivia numa cidadezinha pequenininha, era muito complicado, assim, muito limitado, vivia de salário mínimo, vivia no interiorzinho do Brasil, então lá na região sul, e queria muito viver no exterior, mas eu não tinha condições, eu não tinha, minha situação financeira não permitia nem próximo disso. E eu vou revelar uma coisa para vocês pela primeira vez. Eu pensei sim, eu pesquisei sim a possibilidade de viver ilegalmente nos Estados Unidos, na época era onde eu tinha muito interesse. Então, lembro que na época acesso à internet era quase zero e a internet estava engatinhando na época ainda. Tinha o máximo que a gente conseguiu ter anos depois foi um 486, para quem entende de computador sabe o que eu estou falando. E não tinha acesso à informação, ou quando ia numa agência de intercâmbio era aqueles valores altíssimos, e eu cheguei sim a considerar a possibilidade de viver ilegalmente. Na época era Miami, né? Se falava muito de brasileiros que iam para Miami e tal. Alguns voltavam, outros ficavam por lá e a gente não sabia o que acontecia. Sei que eu queria muito morar no exterior, eu queria muito aprender inglês e eu considerei essa possibilidade. Mas a minha situação financeira nem para isso permitiu. Então, pra vocês verem como era complicado. Então, nem mesmo para fazer um intercâmbio ilegal eu consegui. Aí abandonei a ideia. Depois ouvi falar de algumas histórias que me assustaram um pouco. Leve em conta, eu tinha apenas 18 anos, não conhecia nada desse mundão, já tinha morado em diversos estados do Brasil, mas não conhecia nada do exterior praticamente. O máximo que eu fiz foi cruzar a fronteira do Brasil para o Uruguai, ali no sul, e considerei sim, né? Estamos falando aí de cerca de 15 anos atrás. Abandonei a ideia e voltei à rotina normal, ao trabalho e alimentando aquele sonho de um dia de fato morar no exterior. Aí o máximo que eu consegui foi sair do interiorzinho para a cidade grande. Eu voltei para minha cidade natal, eu sou do Recife, onde lá trabalhando, normal, enfim, aquele dia a dia, aquela rotina, mas sempre alimentando aquele sonho, sempre olhando para aquele passaporte em branco lá que eu queria muito que um dia tivesse cheio de carimbos. Enfim, foquei na rotina normal até que consegui sair do exterior com a ajuda de algumas pessoas fundamentais, umas 3 ou 4 pessoas que foram fundamentais para mim realizar esse sonho. Fui legalmente, eu fui com visto de estudante. Fui com visto de estudante não, na época eu não precisava tirar um visto antecipadamente para ir para o Reino Unido. Eu fui morar em Edimburgo, estudar inglês lá. E na época que eu fui, tem 10 anos isso, exatamente, você recebia o visto no aeroporto mesmo. Depois podia ir renovando lá, era mais fácil. Alguns anos depois, o Reino Unido fechou bastante as portas para os estudantes internacionais de fora da União Europeia. Então, a conversa hoje no grupo é justamente isso, né? Sobre viver ilegalmente no exterior. Então, estou vendo aqui a opinião do pessoal, tá bem interessante, bem variada. E tem algumas pessoas que iriam, tem algumas pessoas que já falam logo que não. Às vezes é fácil para a gente dizer não, hoje a gente conhece, né? Dizer que não. Mas é claro que aqui no grupo tem muita gente, tem muito jovem com um nível de educação muito bom, tem muitas pessoas viajadas aqui no grupo e sabe que realmente esse é um caminho perigosíssimo, mas a gente sabe que aí fora tem muita gente que mal tem acesso à internet, que está só desesperado para dar uma situação mais confortável para sua família e aí pensa realmente em viver legalmente em algum país. A minha opinião hoje, quando eu tinha 17 para 18 anos, de um adolescente que não conhecia nada do mundo, eu iria. Essa é a verdade. Se tivesse surgido uma oportunidade, eu teria ido.
A minha opinião hoje, de uma pessoa mais madura, mais experiente, que já teve a oportunidade de viajar nos 5 continentes e já conheceu muita gente, já viu muita situação, não, não vá. Não vale a pena. Tive a oportunidade de ouvir algumas histórias. Teve uma marcante de uma pessoa que até convidei para falar com a gente aqui num vídeo, mas por razões óbvias, essa pessoa não quis falar. Vou chamar apenas de João, por exemplo. O João, o nome fictício, ele viveu num país que eu não vou mencionar qual é, para não dar para ninguém ficar tentando adivinhar. Ele viveu num país, ele foi com um visto de turista e o visto venceu e ele ficou sem planejamento, sem estar estudando, assim, sem estar visto nenhum, né? Porque você pode pelo menos tentar um visto de turista, não, de estudante, perdão, não. O visto simplesmente venceu e ele ficou no país. Aí trabalhava, entrou naquela rotina e João acabou se acomodando, né? Não buscou mais um outro país, talvez, de repente pegava o dinheiro que juntou nesse país e ia para um outro que pudesse ficar legalmente, ou buscar fazer um estudo, um nível superior. Não, o João simplesmente se acomodou. Ele não tinha muita opção. Na volta, ele entrou naquela... O país é excelente, o país que João foi, e ele acabou se acomodando com o que ganhava do trabalho, vivia tranquilo, vivia bem ali dentro. Porém, vivia com medo, às vezes até uma simples blitz da polícia no trânsito, por exemplo, deixava João com o coração apertado, vivia com medo de amigos, de falar a verdade para algumas pessoas, porque você nunca sabe, né? Hoje você tem um amigo. Mulheres sabem muito disso, né? Mulheres fazem muita amizade e desfazem muita amizade entre elas também. Então hoje você tem uma amiga e daqui a um mês, por alguma situação, pode não ser mais sua amiga e ela agora tem aquela informação e João não podia visitar a família no Brasil, então batia aquela saudade. Você fica com aquele medo de ter a sua vida interrompida a qualquer momento, né? Essa é a verdade. A qualquer momento, João poderia ser parado na rua, numa loja, numa blitz, numa situação, num ônibus, pegando um avião para tirar uma férias ali dentro do país, porque sair do país nem pensar. E alguma fiscalização pega, tem alguns países que são mais rígidos, que tem realmente policiais especializados nisso, em pegar imigrantes, tem outros que são um pouco mais relaxados, mas João vivia com medo de a qualquer momento ser pego e ser despachado para o Brasil e ter sua vida interrompida. E adivinha só, foi o que aconteceu. Então, numa situação que João precisou se identificar para um oficial de imigração, perceberam que João não tinha visto. João foi preso no ato, né? Foi encarcerado, não vai para uma prisão tradicional de criminosos, mas é praticamente uma prisão. João me contou toda a experiência, eu fiquei chocado assim como funciona nesse país. João ficou como se fosse um criminoso num ambiente, ele ficou preso, se não me engano, por 1 ou 2 semanas, esperando um julgamento. Então, com tudo, tinha horário para tomar banho de sol, tinha horário para comer, tinha horário para dormir, tinha horário para se levantar. Era praticamente uma prisão. Um pouquinho mais discreta, mas era uma prisão. Se precisasse sair da prisão para o tribunal, por exemplo, João ia algemado. Então, essa foi a situação que o João passou. Daquele momento que ele precisou se identificar, nunca mais voltou em casa, teve que ligar para alguns amigos, levarem algumas coisas, ligou para a família no Brasil e... até que João viu que não valia a pena insistir em tribunal, em tentar ficar, porque realmente João estava totalmente errado, né? João sabia que ele estava ilegal. João não vinha de um país que... às vezes tem casos que às vezes a justiça de alguns países pode ser mais flexível. Se a sua origem é de um país em guerra, por exemplo, você vem de um país numa situação muito complicada, né? Sei lá, no Oriente Médio, na África. Mas no caso do Brasil não, o Brasil não se encaixa nisso. Apesar da gente ter a nossa própria guerra interna ali, né? Mas não se encaixa nesse padrão. E João preferiu não insistir com a imigração e preferiu voltar para o Brasil. Foi despachado no avião, teve que pagar a passagem aérea, né? Algumas pessoas dizem, mas se não tem... Não, João teve que pagar a passagem e voltou, não esperou ser deportado e pronto, e aí teve que recomeçar a vida no Brasil. Eu acho que isso é um choque muito grande. Eu fiquei chocado com o João me contando essa experiência em primeira pessoa. E eu acho que é uma experiência muito traumatizante que eu acho que a gente tem que buscar evitar. Mas aí a gente diz assim, poxa, mas eu quero muito sair do Brasil, quero viver em algum lugar com qualidade de vida melhor, quero estudar no exterior, eu quero ganhar em euro ou em dólar. Então a dica que eu dou para vocês é pesquisem um pouco mais. Tem alguns países que estão com as portas muito fechadas hoje para estudantes brasileiros
ou até trabalhadoras, né? Por exemplo, temos o Canadá e a Nova Zelândia, que são flexíveis para aceitar profissionais qualificados. Mas é um processo muito longo e burocrático, obviamente, né? Eles querem os melhores. Alguns países, como Austrália e Estados Unidos, têm que pedir visto de estudante, Reino Unido também. Mas tem alguns países que você pode encontrar, às vezes, uma situação de visto um pouco mais flexível, que se encaixe nas suas limitações. De repente, uma Irlanda ou uma Nova Zelândia, esses países têm visto um pouquinho mais fácil, né? Hoje em dia, vocês têm acesso à internet, que tem muita informação. Cuidado com as informações na internet também. Não vai lendo qualquer informação em qualquer blog. Só porque é chamado de saindo do Brasil, você vai lá e já aplica logo para um processo de visto, só porque você viu ali. Não, você tem que pesquisar nas fontes oficiais também. Essas regras mudam com frequência e é importante você estar bem atualizado. Pesquise. Nós temos aí Malta, que é um pouco flexível também, temos África do Sul, temos Irlanda, temos Nova Zelândia. Estou pensando em alguns países de língua inglesa que estão entre os mais desejados, né? Tem o país, se você quer aprender outra língua que não seja inglês, como francês, italiano, também o visto não é complicado, porém pode ter limitação quanto ao trabalho, então tem que ficar atento a isso. Se você precisa de uma renda no local, você vai precisar trabalhar no país, tem que ver se você pode. Um estudante de inglês, por exemplo, não pode trabalhar no Reino Unido mais. Quando eu fui, podia. Enquanto eu estudava, eu trabalhava. Hoje já não pode. Então, para você trabalhar no Reino Unido, tem que ser estudante de nível superior, um college ou uma universidade. Então, pesquisem um pouco mais. Não desistam tão fácil assim, eu vou ilegal e pronto. Às vezes demora, gente. Eu falei para vocês, eu decidi que eu queria morar no exterior entre 17 e 18 anos. Eu tinha, só vim realizar esse sonho uns 3 ou 4 anos depois, né? Demorou, mas consegui, né? Então, minha opinião para vocês que estão aqui, no grupo, tá bem interessante aqui a opinião do pessoal, falando dos relatos. Tem algumas pessoas que têm pavor da palavra ilegal, estão escrevendo aqui. E agora estão também comentando sobre os Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos agora tem uma proposta do presidente Obama de legalizar cerca de 5 mil estrangeiros ilegais no país, mas isso não quer dizer que, então eu vou agora, entro ilegalmente e daqui a alguns anos eu sou legalizado, não necessariamente. Né? Se é que essa lei dele vai ser aprovada, né? Porque eu não sei se ele vai conseguir aprovação para a lei, mas ainda que seja, isso não vai facilitar para você que está indo agora entrar ilegalmente e conseguir documentação nos Estados Unidos. Não faça uma coisa dessa. Minha dica para vocês é essa: pesquise um pouco mais, se informem, não desista tão fácil. Só porque está difícil eu vou assim mesmo. Não precisa ser fácil, basta valer a pena. Então, vocês têm acesso à internet hoje. Mas minha situação financeira também é muito complicada para pagar um intercâmbio numa agência. Então, pesquisa por conta própria. Quando eu decidi ir para a Austrália, eu estava morando no Reino Unido, mas não tinha condições de fazer o intercâmbio pagando por uma agência. Eu achava muito caro fazer por uma agência. Então, eu acabei organizando eu mesmo minha viagem para a Austrália. Pesquisei a acomodação, escola, fechei diretamente com a escola. Claro, eu já tinha experiência do Reino Unido, já falava inglês, então foi muito mais fácil. Se você não tem nenhuma dessas duas, talvez você precise fazer com uma agência, um profissional. Então pesquisa um pouco mais. A agência, em geral, eu recomendo. Né? Se você pode pagar, eu recomendo, porque ele vai te dar uma certa tranquilidade. Eles vão fazer quase tudo para você, você não corre de preencher um formulário errado. Né? Mesmo assim, eu aconselho a não colocar tudo na mão da agência. É importante você se informar por conta própria também. Então, não custa nada você entrar no site da embaixada do país, do consulado, para ver o que você precisa para entrar naquele país. Isso aí você mesmo faz pela internet em alguns minutos. Então, não coloque também, não deixe, estou pagando, pronto, basta eu relaxar e esperar o passaporte vir chegar na mão. Não, pesquise um pouco também. E até porque isso faz parte da experiência de morar naquele país. A partir do momento que eu sento em frente do computador para começar a pesquisar o próximo país que eu vou, seja no Wikitravel, né, que é o Wikipedia para viagem, seja no site do governo para verificar as regras de visto, para as escolas. Nossa, isso aí para mim já é ótimo, eu já estou curtindo, já faz parte da experiência de ir para aquele país. Então aconselho vocês a fazerem o mesmo também. E não desistam fácil, tá? Se quiserem participar da discussão, acesse o nosso grupo no Facebook. Repetindo, está aqui o link embaixo, facebook.com/groups/saindo do Brasil. E a nossa fanpage é facebook.com/saindo do Brasil, sem o grupos. Curte também o nosso canal, youtube.com/DiogoK. Vou estar procurando postar vídeos com mais frequência. E em 2015, muitos vídeos e viagens também para postar para vocês. Nós temos os grupos no Telegram, no WhatsApp. Agradeço aos voluntários que administram esses grupos, porque eu não tinha condição
de administrar isso tudo. Então agradeço ao pessoal dos grupos do WhatsApp e do Telegram, vocês são fantásticos, valeu mesmo, pessoal. E eu fico muito feliz que essa corrente do bem está funcionando. Algumas pessoas me ajudaram a realizar meu sonho, hoje eu ajudo algumas pessoas que estão ajudando outras pessoas, então eu fico muito feliz. E que 2015 venha com muitas viagens para todos vocês, que vocês realizem seus sonhos de morar no exterior, de preferência legalmente, tá certo? E depois conta aqui no nosso grupo como está sendo a sua experiência, passa dicas pro pessoal também, tá? Um abraço forte, sucesso a todas. Tchau, tchau.